Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui na trilha Shirley and Jackson, da nossa Python Brasil 2021. Primeiramente, a gente agradece muito a presença de todos. O evento não seria o mesmo sem vocês. E, bom, me apresentando, meu nome é Rafaela Souza, eu sou uma mulher parda, meu cabelo é preto, meio ondulado, na altura dos ombros. Eu uso óculos redondos e eu estou de camisa preta. Aqui atrás de mim, meu cenário é o meu armário. Hoje eu vou acompanhar vocês aqui nessa palestra e só dando os avisos, esse ano a Python Brasil ela tem a oportunidade de contribuir com o projeto Mães da Favela. Esse projeto ele tem o objetivo de levar renda para as mães moradoras desses territórios pelo Brasil inteiro. E caso você queira e possa compartilhar, possa contribuir com a campanha, você pode fazer a doação pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela. Ou se você preferir, você também pode fazer a doação por meio do Eventbrite na hora que você for se inscrever no evento. Lá tem a opção para fazer a doação também. Agora eu gostaria de anunciar o nosso palestrante, o Capi Eteniel. Me corrija se tá certo? Foi certinho. Tá dando para me ouvir? Tá sim. O Capi Eteniel, ele é instrutor especialista em ciência da computação na Tribe. Ele é contribuidor de softwares livres para a web e faz parte da trupe do ônibus hacker. Antes da gente iniciar a palestra, eu gostaria de lembrar que todas as dúvidas, perguntas que vocês tiverem sobre a palestra, vocês devem fazer lá no canal do Discord, lá na hashtag trilha Shirley and Jackson. E caso você não tenha acesso ao servidor, só se cadastrar, né, Bright aqui na descrição. Você também pode acompanhar as nossas redes sociais no @Python Brasil, no Instagram, no Twitter, e inclusive utilizar a nossa hashtag, que é hashtag PyBR2021. E você que ainda não sabe o que assistir nos próximos dias, está meio perdido, fique calmo, que toda a nossa programação pode ser encontrada no site 2021.pythonbrasil.org.br. O link também vai estar aqui na descrição. E agora eu gostaria de dar as boas-vindas ao Capi, dizer muito obrigada pela presença e desejar uma ótima apresentação com a palestra Tudo que você sempre quis saber sobre importar e empacotar código. Boa palestra, Capi. Obrigado, Rafa. Isso, eu ia perguntar se ia aparecer. Legal. Então, pessoal, propus essa palestra aqui com tudo que você sempre quis saber sobre importar e empacotar o código Python, mas assim, tudo é muita coisa. A gente tem os 40 minutos. Então, eu foquei no que eu acho que vocês querem saber sobre importar e empacotar código em Python, né? O mundo é bem amplo, Python está abrindo bastante os horizontes do que você pode fazer em termos de empacotar os projetos para você poder baixar em outros computadores e usar. Mas, como sempre, a resposta padrão é depende do seu caso de uso, tá? Vou passar aqui um segundinho para me apresentar. A Rafa já começou, né? Então tá fácil. Eu sou instrutor especialista em ciência da computação, que quer dizer que eu ajudo um monte de gente a aprender ciência da computação lá na Tribe. Sou uma trupe eterna do ônibus hacker, então faço parte desse projeto. O ônibus pode até deixar de existir, mas eu sempre vou ser parte dele. Sou pitaqueiro de código livre, que é parecido com procurar treta no Twitter, só que é mais focado em procurar defeito no GitHub, sabe? Você usa um código, você acha alguma coisinha ali que não tá legal, documentação que tem alguma coisa estranha, eu sou a pessoa que manda pull request. Eu recomendo que todo mundo tente isso, gente. A comunidade é super aberta e a gente sempre pensa, puxa, será que eu sou uma pessoa talentosa o suficiente para contribuir? A resposta é claro que é. Assim que você perceber alguma coisa que não funciona, aparece lá nos projetos, deixa uma mensagem, avisa, fala assim, eu acho que isso aqui não deveria ser assim. Só de você descrever o defeito, você já está ajudando a resolver. Então, seja também pitaqueira de código livre, é um jeito bom de ajudar. E em qualquer rede, GitHub, Twitter, você me acha como /.
Eu mencionei que eu sou uma pessoa instrutora lá na Tribe, o que quer dizer que eu, né, tenho essa responsa de mostrar o código, ensinar para as pessoas, né, pelo menos perderem o medo do Python, né, que é uma linguagem de programação, que lá na Tribe chega super depois do JavaScript, então as pessoas já estão super sentindo em casa com uma linguagem de programação, de repente chega uma nova, né? E um dia eu estava dando aula e me pegou uma coisa que eu falei, droga, eu vou precisar estudar isso. Sabe, quando uma coisa não funciona, olha para esse projeto. Aqui na tela, você vai ver um terminal onde está rodando o comando tree, que faz uma árvorezinha dos arquivos. E você vê que dentro da pasta credits, que é onde está meu código, tem um arquivo init, com os tracinhos na frente e atrás. Opa, que significam o quê? Significam que essa pasta credits é um pacote. Para você declarar que alguma coisa é um pacote em Python, você só precisa ter esse arquivo lá dentro. Ele já é um pacote. Acabou a palestra, obrigado. Não, mentira. Mas a gente começa assim. Para você fazer um pacote, tem que ter esse init. Em algumas circunstâncias até dá para não ter, mas lembra? Aqui é só o que a gente precisa saber, só o que a gente quer saber sobre empacotar. Põe um arquivo lá, mesmo que ele esteja vazio. Então, no início, esse credits aqui, essa pasta aqui, credits, tinha o arquivo init, então ela era um pacote. Tinha o arquivo main, que tem esse nome especial por um motivo, mas por enquanto, faz de conta que ele tem qualquer nome. E tem um arquivo chamado requests. Nessa daqui, dos requests, tinha uma coisa interessante. Esse projeto usava uma lib que chamava requests. E aí, no meio da minha apresentação lá, eu tentei importar o requests, e no lugar dele importar o requests que eu tinha instalado com o pip, ele importou esse arquivo, que tinha o mesmo nome. Aí aquela gafe, né? Você tenta importar, não funciona, você tipo, ops. E aí eu já tinha esse feeling de que ia dar problema, eu mudei na hora o nome desse arquivo para HTTP. Né? Porque o meu projeto ia fazer umas requisições, eu queria chamar o arquivo, né, onde estava o código das requisições, queria chamar de requests, mas ia conflitar. Então eu chamei de HTTP. Acontece que o requests importa uma lib, que chamou rllib, e essa lib importa os status de uma outra lib que chama HTTP, que inclusive vem com Python. Só que o arquivo chamava HTTP e deu erro de novo. Eu fiquei, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que está dando errado? Mudei o nome para um terceiro, acho que eu chamei de HTML, achei um nome meio ruim assim, na hora. E continuei, né? Porque o objetivo aqui era ensinar outra coisa. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Por quê? Por que eu quero importar um pacote e ele importa do lugar errado? Ele não sabe que está no meu pacote? Ele não sabe que existe o requests lá do pip que eu instalei? E existe um arquivo que por acaso tem o mesmo nome? Quer dizer, como é que eu vou fazer isso? Eu vou decorar todos os nomes que eu não posso usar? Se eu instalar com pip um pacote, eu tenho que ter cuidado de não usar o mesmo nome? Eu tenho que estar sempre me defendendo disso? Não pode ser. Python é uma linguagem com firmeza. Python é uma linguagem legal. Eu não posso ficar tendo que programar defensivamente. Eu tenho que fazer algo a respeito. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, eu fiz o que a gente tem que fazer como pessoa programadora com alguma frequência. Eu fui atrás de entender o que estava acontecendo. O meu primeiro passo foi entender esse tal de path. Path é uma coisa que tem em todos os terminais, todos os shells que a gente usa lá, vão ter esse conceito de path, que é onde ele encontra um executável. Então, quando você vai lá no terminal e digita Python, ele vai andar pelo path, que é uma série, é uma string, mas é uma série de diretórios onde a gente procura o programa. Então, eu escrevi Python, apertei Enter lá no shell, ele vai no path, pega a primeira pasta e fala, tem um Python aqui? Se não tiver, tem um Python aqui? Se não tiver, tem um Python aqui? O primeiro que aparecer, ele usa. Esse é um conceito de terminal. Todos eles vão ter esse conceito. Procurar onde está o seu programa numa série de caminhos, de paths, né, de executáveis.
O Python faz a mesma coisa. O Python se inspira nesse modelo e faz o syspath. O que é o syspath? Né? Na libsys, que vem com Python, sys de sistema, tem uma propriedade que chama path, que é uma lista de diretórios onde o Python vai procurar o que quer que você mande importar. Então, lembra quando eu tentei dar import requests e deu errado, porque ele importou coisa errada? Ele foi procurar esse tal de requests em cada uma dessas pastas. Então, ele chegou aqui e tal, falou, nesse diretório aqui, tem requests? Repara como acaba em zip. O Python, ele consegue procurar uma lib que esteja dentro de um arquivo zipado. Isso para mim foi uma coisa tipo, uou, que da hora. Deve economizar espaço no disco, deve ter um motivo para fazer isso. Mas legal, funciona. Se não tiver aqui a lib que eu pedi, ele vai procurar na outra. Então ele vai lá e procura nesse outro diretório aqui. Se não tiver aqui, ele procura nesse outro, no site packages. Se não tiver aqui, ele procura nesse outro. E assim, sucessivamente, ele vai procurando o que quer que você tenha pedido para importar. Quando eu entendi isso aqui, quando minha pesquisa inicial sobre por que meu import deu errado me trouxe até aqui, eu comecei a desconfiar que tinha algo errado no meu path. Eu estava importando, querendo chamar de um lugar e chamando do outro. E aí eu fui ver que essa pasta site packages, esse diretório, vou até abreviar ele aqui, é onde o pip instala. Então, se eu dou pip install requests, por exemplo, ele vem nesse diretório, que tem site packages no final, e joga lá. Joga o quê? Ele vai pegar o pacote requests da internet e criar um diretório para esse pacote dentro desse outro diretório aqui. E aí, quando eu mandar importar, o Python vai checar em outro lugar, vai checar nesse aqui, vai checar nesse onde foi instalado, vai achar e vai carregar de lá. O pip, que é o nosso instalador de pacotes, funciona copiando os diretórios, né, os arquivos dos nossos pacotes que a gente instala na internet, dentro de um diretório chamado site packages que esteja no path do Python. É assim que ele funciona. Então, quando você dá pip install, ele joga lá, geralmente no site packages que corresponde ao seu Python do sistema. Então, no meu Python do sistema, o que eu tinha lá? Eu instalei meu Python via um negócio chamado ASDF, que me deixa instalar, sei lá, 10 versões do Python diferente. Eu instalei via ASDF, ele tem um prefixo próprio, um diretório onde fica salvo. E aí, tudo que eu instalava caía nesse lugar. Se eu fizer um virtualenv, talvez alguns de vocês conheçam, mas para quem não conhece o virtualenv, é um jeito de eu dizer para o Python, não vou usar as coisas do sistema, cria um cantinho aqui onde vão ficar só as minhas coisas para esse projeto. Tudo que ele faz é trocar esse path, criar um diretório separado e guardar os pacotes lá. Então, se você der esse pip install, você vai cair no prefixo do seu venv. Então, peraí, vamos recapitular. O Python importa as coisas de um path, de uma série de diretórios que ele conhece. O pip copia os pacotes para um desses diretórios. O virtualenv cria um outro diretório e convence o Python a trocar o path e usar só aquele diretório para achar os pacotes. Então, quando você dá pip dentro de um virtualenv, ele copia para aquele diretório que o virtualenv separou. É assim que ele funciona. Esse último diretório eu deixei destacado porque ele funciona com o --user. Então, se você der um pip install --user e alguma coisa, algum programa, algum pacote, ele vai instalar esse pacote nesse diretório especial, que é especial, entre outros motivos, porque assim como nesse prefixo tem um diretório lib, onde fica, né, os pacotes instalados,
Lá também vai ter um diretório bin. Bin de binários, de executáveis, que não fica no Python path, no path do Python. Fica no path do shell. Por isso, quando você dá um comando, tipo pip install --user ppx, o ppx é instalado nesse prefixo aqui, mas o executável do ppx fica disponível no bin desse prefixo, que se ele estiver no path, e ele geralmente está por padrão, você vai poder executar o ppx como se ele fosse um comando normal no seu terminal. Isso iluminou uma outra coisa na minha cabeça. Como que o ppx é destacado do pacote para ser executado em qualquer lugar? Como que o pip, na hora que ele instalou, sabia que era não só para copiar o pacote para cá, mas sabia que tinha que tratar o binário de uma maneira especial. Sabia que tinha que tratar o binário, colocando o script, né, o executável, colocando ele num diretório separado que ia estar no path. Como sempre, quando você pega uma coisa que você não entende direito e começa a estudar, você acaba descobrindo que tem mais um monte de coisas para entender. Daí eu falei, tá bom, vamos entender então, experimentando. Esse aqui é o meu projeto, ele tem esse main.py aqui, e eu tô aqui, ó, vamos começar pelo diretório. Eu tô no diretório Playground, que é um diretório da minha home, esse tiozinho que você vê aqui no terminal, é um símbolo que representa o endereço do meu diretório de usuário, né, do home, que a gente chama. Então, aqui no home tinha um diretório Playground e tinha um diretório Credits, que era onde eu estava trabalhando. Dentro desse diretório Credits, tinha outro diretório com o mesmo nome, Credits, que tinha os meus arquivos que eu estava trabalhando. Aí, eu executei. Eu botei dentro desse main.py um pouquinho de Python só, que imprime o syspath, ou seja, que me mostra quais são os diretórios, quando eu estou executando esse programa, onde ele vai procurar os pacotes que eu pedi para importar. Então, se olha aqui, o primeiro é o próprio Credits. Na verdade, é um diretório dentro do Credits. Ou seja, o primeiro diretório do meu path era essa pasta aqui, a pasta Credits, a de dentro. Aqui tinha o init, aqui tinha o main e aqui tinha o requests. Porque ela é a primeira no path, nesse momento. Quando eu digo import requests, o primeiro lugar onde o Python procura é nesse mesmo diretório. Então, é por isso que eu estou tendo problemas. Quando eu executo um script do Python, escrevendo, né, Python, que é o nome do programa, seguido do script, né, do diretório, enfim, do path para o script.py que eu estou executando. Quando eu executo direto, ele pega o diretório onde o script está e coloca no começo do path. Então, pela ordem aqui, vocês podem ver que se eu importasse HTTP, ele ia procurar primeiro aqui e depois ele ia ver o do sistema, onde o HTTP está de verdade. Se eu importar o requests, ele primeiro ia checar nesse diretório e depois ele ia checar no site packages, que é onde o pip instalou, idealmente. Inclusive, repara que os locais têm preferência, inclusive, sobre os do sistema. Mas, enfim, detalhes. Quando eu rodei desse jeito, Python, nome do meu arquivo, ele colocou o diretório onde o meu arquivo estava dentro dentro do meu path, como primeiro item no path. E por isso, eu acabava importando requests errado. No entanto, quando eu fiz assim, Python-m credits, ele procurou no diretório onde eu estou. Tá vendo que ele é o primeiro do path? O diretório onde eu estou tá como o primeiro do path. E aí, nesse diretório, ele procurou por um pacote chamado credits. Se tivesse um pacote chamado credits, que é o caso, esse aqui é um pacote porque ele tem o init dentro, tá vendo? Se tivesse um pacote chamado credits
nesse diretório que eu tô, e tinha, ele ia procurar por um script chamado main e executar esse script. Então, no fundo, eu ainda estou executando o mesmo script. Um arquivo que acaba em py, a gente pode chamar de módulo. E o pacote onde o módulo vem, chama de pacote, né? O diretório onde estão os módulos. Então, quando eu digito o endereço direto do meu módulo py, ele roda ele como um script. Quando eu digito "-m" e o nome do pacote, o Python procura o pacote no path e executa qualquer módulo que tiver lá dentro com o nome tracinho embaixo, main, tracinho embaixo, ponto .py. Ou dunder main. É dunder de double underline. Resumo. Se eu executar desse jeito, com Python, e o endereço do meu módulo, ele coloca o diretório do meu módulo e, portanto, ele, na hora de importar o requests, ele procura no mesmo diretório. Quando eu executo com o traço "m", passo só o nome do pacote, ele procura pelo pacote e o requests que estava aqui nesse diretório não chama requests, chama credits.requests. É um módulo dentro do pacote credits. Então, quando eu faço assim, o meu main pode importar o requests, ele vai procurar, não tem nenhum diretório que chama requests aqui, então ele vai continuar procurando e vai achar o requests no lugar certo. Era isso. Todos aqueles pesquisas que eu fiz me levaram a entender que um jeito melhor de eu executar esse programa, eu parar de me confundir, era eu entender quais são os paths que ficam disponíveis quando eu executo um programa. E isso eu fiz importando o sys e imprimindo o syspath para eu ver, né, os caminhos que estão sendo procurados em cada uma das circunstâncias e escolher a que evitava o conflito. Achei bom, achei suficiente para eu evitar minhas dores de cabeça. Vou seguir mais um pouco aqui e vamos recapitular o que a gente sabe. A gente sabe que no Python tem um módulo que chama sys, S-Y-S, e nesse módulo syspath, no sys, tem uma propriedade chamada path, que é uma lista de diretórios onde a gente procura pacotes. Então, se você dá import HTTP, ele vai procurar nessa lista de diretórios. Ok. Também saquei que se eu dou Python-m e o nome do meu pacote, aqui diz módulo, mas ignora. Python-m e o nome do pacote, ele vai procurar o pacote e executar o main.py do pacote. Por último, uma coisa que a gente também sabe é que o pip install instala, copiando o diretório, né, do pacote, em alguns dos pacotes que estão no prefixo. Alguns dos diretórios estão no prefixo. Então, ele vem, procura um desses lugares e instala lá. Isso vai ser importante para a gente já já. Porque essa foi o começo da minha pesquisa. Eu encontrei um problema, precisava resolver, tive que entender como é que o Python funciona. O que a gente ainda não viu? A gente ainda não tocou no Poetry. O Poetry, ele é um projeto, vamos dizer, irmão do pip. Tá mais que um sobrinho, porque ele veio muito tempo depois. E no Python, ele preenche o nicho de instalar pacotes, instalar dependências e ajudar a gerenciar esse sistema todo do seu projeto. E ele faz isso trazendo um monte de padrões prontos, montando as estruturas para você e evitando que você tenha todo esse trabalho em ter que descobrir isso. Ele coloca as coisas no lugar certo. Você pode, obviamente, fugir e fazer como você quiser, mas o Poetry ele dá um empurrãozinho na direção certa. Então, por isso eu queria tomar um tempo aqui para a gente olhar para ele com calma. Essa palestra, na real, é uma declaração de amor para o Poetry. Adoro o projeto, mudou a minha forma de trabalhar. E a primeira coisa que ele ofereceu para mim, assim, foi essa calma de saber onde eu começo o projeto. Dá uma olhada no que acontece quando eu dou Poetry New. Então, aquele código que eu estava mostrando começou como? Estava aqui no meu diretório Playground e falei Poetry New Credits.
ele criou o pacote para mim. Ele já criou o diretório credits, um arquivo de README, que não vem com nada, porque, enfim, eu tenho que decidir o que vai ter no README. O diretório de credits já com init.py, para marcar que ele vai ser o pacote. Um arquivo pyproject.toml, que a gente vai ver já o que ele faz. E um diretório de testes, em que já vem uma estruturazinha assim, básica para você rodar o PyTest. O Poetry, assim, notavelmente, ele empurra o PyTest do tipo, acho que você quer PyTest para rodar seus testes. Eu agradeço, porque geralmente é o que eu quero usar mesmo. Mas repare que eu só escrevi Poetry New Credits e ele já tomou essas decisões para mim. Que vai ter um diretório, que vai ter um initpy, que vai ter o PyProject ali. Tudo isso é uma mão na roda. É o Poetry tomando decisões que eu não preciso pensar muito sobre. Agradeço. Em seguida, eu entro no projeto, no caso, no Credits, e eu posso dar comandos como add-dev para dependências de desenvolvimento, igual a gente usa no NPM do JavaScript, para quem mexe com JavaScript também, está acostumado a ter dependências de desenvolvimento, aqui você também pode ter no Poetry. E você pode adicionar uma dependência dura mesmo. Né? No caso aqui, eu estou adicionando o FuzzyWuzzy. Como isso funciona? Então, no meu projeto Credits, eu rodei o Poetry Add Requests e o Poetry foi lá no PyPy, que é o nosso índice de pacotes, e procurou qual é a última versão disponível do request, porque eu não falei nada, né? Qual versão que eu queria. Então ele assumiu, se você não falou nada, essa aqui é a última que saiu. E ele me avisou, olha, eu vou usar a versão 2.26. Na verdade, vou anotar que a gente está instalando a 2.26 e que você está de boas com qualquer versão maior do que 2.26, desde que não seja 3, né? Porque quando quebra o primeiro número aqui é um sinal de que a API mudou, é melhor você rever seu código. Mas 2.27 deve ser tranquilo de instalar. Então o Poetry tomou essa decisão por mim, assumiu isso e resolveu as dependências. Como assim resolveu as dependências? O Poetry foi lá e checou no pacote requests que ele dependia do Certify, que ele dependia do charset, do IDNA, da URL lib3, do request, quer dizer, dele mesmo, e instalou não só o pacote que eu pedi, como as dependências. Quando eu digo que ele resolve as dependências, é que nesse caso parece ser meio linear, mas faz de conta que a URL lib depende de uma versão da Certify e o charset normalizer depende de outra versão do Certify. O que ele faz? Ele compara os ranges de versão, né? O RLib só aceita se for acima de tal versão. O charset só aceita se for antes de tal versão. Então ele vai lá, encaixa no meio e fala, acho que essa aqui dá para usar. Então ele faz essa lógica de resolver dependências, de evitar conflitos para a gente. O que é ótimo. E o pip também faz. Então, no fundo, o Poetry só tem uma lógica um pouco diferente que, assim, discutivelmente é melhor. Eu acho que a dele é legal. Mas o importante ele baixa, instala, faz esse trabalho para mim e quando a gente vai ver naquele arquivo TOML, ele anotou a requests. Qual a versão da requests? A 2.26. E aí, nesse ponto, eu acho interessante a gente refletir um pouco sobre as dependências do nosso projeto. Porque quando eu falei para instalar o requests, ele não instalou só requests. Ele instalou requests, a URL lib, a IDNA, enfim, todas as dependências. Quem está acostumado a usar pip, muito provavelmente já pensou no requirements.txt nesse momento. O que é o requirements.txt? É uma listagem de pacotes e versões exatas que eu estou usando no meu projeto. O Poetry não fez isso de cara. Ele anotou só a minha dependência. Eu dependo do request. Isso também dá para fazer sim o Poetry. Mas a ideia é você marcar o que o seu pacote depende para poder ser usado. Então, se alguém, por exemplo, importasse o meu projeto, Credits, ele ia necessariamente ter que instalar o request também. Isso é uma garantia. E eu dou um range de versão. Olha, eu sei que da 2.26 para frente tá bom para mim.
E aí, quem está instalando o meu pacote é que tem que, né, equilibrar as dependências. Quando a gente usa o requirements txt, a gente trava a versão. O Poetry faz isso para a gente num outro arquivo, que chama Poetry Lock. Repare que aqui não é qualquer uma perto da 2.26, acima dela, né? Inclusive ela. Aqui é exatamente a 2.26. Então, ao mesmo tempo que o Poetry gera um lock file com as versões exatas, ele anota as dependências na biblioteca do meu projeto, né? No Toml, nesse outro arquivo aqui. Por quê? Por que ele faz essas duas coisas? Antes do Poetry, quando a gente usava pip, a gente também tinha que pensar isso. Um pacote que depende dos meus pacotes, dos meus projetos, que vai instalar o meu projeto como se fosse uma lib, ele não precisa das versões exatas. Ele precisa de um range, né, de uma gama de versões que dá para instalar, que ainda sejam compatíveis. Porque daí fica mais fácil de encaixar outras dependências no outro projeto, que depende do nosso. Então, como lib, como algo que vai ser instalado por terceiros e usado por terceiros dentro de outros projetos, eu quero declarar as minhas dependências e deixar ele resolver quais versões exatas ele vai precisar usar que ainda atendam as minhas dependências. Essa versão escrita aqui é, vamos dizer assim, a versão amigável para quando o seu projeto vai ser usado como lib em outro projeto. No entanto, se o seu projeto é do tipo, vou clonar esse projeto, instalar as dependências e executar, ou seja, na real você está oferecendo um script, alguma coisa, tipo um servidor web, algo que tem que vir pronto para executar, você precisa, melhor dizendo, você prefere as versões exatas, porque com certeza nessas versões funcionam. Essas foram as versões usadas no desenvolvimento, essas foram as versões usadas com os testes. A gente sabe que essas versões funcionam. Então, o Poetry toma as duas abordagens. Se você quer saber as dependências, são essas aqui. Fica à vontade para resolver quando você precisar. Se você precisa saber as dependências exatas com que com certeza esse código já funcionou uma vez, usa o lock. Por isso, o Poetry vai funcionar de dois jeitos, né? Quando você está trabalhando no seu projeto, toda vez que você dá add, né, de adicionar, ele vai jogando aqui nas dependências ou nas dependências de desenvolvimento uma lista de gamas, né, de limites, né, de projetos que ainda funcionam. Mas ele mantém uma lista de versões exatas caso você queira executar do mesmo jeito em outro lugar. Então, se alguém clonar o meu projeto, quiser instalar exatamente essas versões, no lugar de dar add, ele vai clonar e vai rodar esse comando aqui que chama poetry install. Poetry install pega, se tiver um arquivo .lock, ele instala exatamente as mesmas versões, então é super amigável quando você quiser fazer deploy. Pode confiar no poetry install. E no que isso ajuda os meus pacotes? Em primeiro lugar, deixa eu só... Eu não mostrei. Mas, ó, esse outro comando aqui tem o Poetry Build. O que o Poetry Build faz? Ele faz os pacotes. Então, vamos dizer assim, do toolkit do Poetry, essa é a última coisa que eu queria mostrar. O Poetry Build vai efetivamente gerar pacotes. Eu acho que eu não tirei um print desse, mas também não ia ser uma palestra minha se eu não... Não, tirei sim, ó. Eu achei que eu ia ter que ir pro modo abrir um terminal e sair programando. Eu adoro fazer live coding, mas é super arriscado, sabe? Você nunca sabe o que vai acontecer. Então eu fui pelo caminho seguro de tirar prints. Mas olha o que acontece. Quando você roda o comando build, ele gera não só um arquivo zipado, targz é um tipo de zip de Linux. Ele não só gera uma versão zipada do seu pacote, que é instalável, isso aqui, se pegar esse targz aqui e jogar num daqueles diretórios, vai dar para instalar, vai dar para importar direto deles, daqueles diretórios que a gente viu no Syspath. É só você copiar lá e já funciona.
Você pode pedir para o Pip, ô Pip, instala para mim esse arquivo, então eu posso copiar isso aqui e jogar para alguém. Se alguém quiser instalar o meu pacote, é só eu dar esse targz para essa pessoa. Só que a versão sdist, vamos dizer assim, que é só um zipado dos arquivos, ela é uma versão, vamos dizer assim, código-fonte. A pessoa ainda vai ter que fazer algum passo de build com aquele código-fonte, que pode ser copiar uns textos daqui para lá, passos de build, que você pode definir nos seus projetos. Né? Às vezes pode ser efetivamente compilar um código C que vem junto, enfim. O sdist é a versão que é só o código-fonte zipado. O will é uma versão mais moderna que já tem os códigos compilados. Como um arquivo é Python puro, ele nem marca a arquitetura aqui, tá como N. Mas se tivesse coisa em C, ele geraria um will para cada plataforma que eu tivesse dando suporte. Mas ele gerou os dois arquivos. Então, esse outro aqui eu também posso jogar num diretório lá do Syspath e vai dar para importar. Ou pedir para o Pip, ô Pip, instala lá para mim. E eu passo o caminho para esse arquivo will e ele instala e pode ser usado, pode ser executado, pode ser... Enfim. É um jeito de eu distribuir. Se eu quero distribuir código para outras pessoas desenvolvedoras, eu posso linkar para o meu GitHub, mas suponho que eu não posso fazer isso, ou que meu código-fonte fica num lugar inacessível, eu posso mandar ou a versão zipada do código-fonte, ou a versão pacote, o will, né? Will, em Python, tem esse nome de roda, na real é um queijo redondo, né? Porque é uma referência, né? A galera do Python chamava o índice de pacotes que a gente tem, o PyPy, de cheese shop, loja de queijo. Por uma referência do Monty Python. Então, os wills, né, são os queijos que a gente bota lá na loja do queijo. Então, se eu passar esse arquivo aqui, a pessoa já pode instalar, já pode usar. Pessoas desenvolvedoras vão poder usar desse jeito. Pessoas que só querem usar o código, não vão ficar desenvolvendo, elas prefeririam que a gente desse um executável para elas, né? Então, uma coisa que eu aprendi também nessa mesma pesquisa, eu estou aqui para compartilhar, é sobre esse tal de scripts. Scripts é um recurso que todo pacote Python tem, que me permite dizer que esse nome aqui, então eu chamei de credits, mas poderia ter chamado de qualquer nome, poderia ter chamado de PyBR, ia funcionar. Mas quando eu executar um comando, não importar o pacote de Python, mas é para ter um comando disponível no path, lembra dos binários? De onde ficam os executáveis? Se eu simplesmente sair escrevendo credits, ele vai dar import no módulo main do pacote credits e executar a função que chama main. Esses nomes aqui, de novo, são arbitrários. Eu poderia ter chamado de qualquer coisa. Faz sentido estar dentro do nome do meu pacote. Mas a ideia é que eu estou escrevendo um script que importa um pacote, um módulo específico e executa uma função qualquer. É assim, por exemplo, que quando eu dou pip install no pipx, ele sabe que o pipx vai ser um programa disponível para eu executar. Então, a partir do momento que eu defini essa entrada aqui no meu pyproject.toml, tomou, que fala. A partir do momento que eu defini essas duas linhas aqui, eu podia vir aqui, como esse projeto está gerenciado pelo Poetry, eu posso escrever Poetry Run Credits. Funciona. O meu main lá estava só dando oi Poetry. Mas, se eu, por exemplo, ativar o Virtual Env, que no Poetry a gente ativa rodando Poetry Shell, aí ele abre um shell, né, um terminal, que já está com o Virtual Env carregado. Então ele dá o source, tá vendo? Aquele daqui, ponto, que é um tipo de source no shell, no arquivo bin activate, igual a gente faz com o Virtual Env qualquer. Se eu fizer o Poetry Shell, ele já faz isso sozinho para mim, essa linha não fui eu que escrevi, foi o próprio Poetry, carrega o Virtual Env, que é esse ambiente virtual, que o próprio Poetry, aliás, criou para guardar as dependências e tal. E dentro desse shell, o meu script credits já está disponível. Então eu não precisei escrever Poetry Run Credits. Eu só escrevi credits. Isso é o meu pacote.
Então, a partir do momento que eu consegui fazer isso, que eu deixei esse programa disponível, é melhor do que Python, diretório, caminho específico do programa .py que eu quero rodar. E a pessoa tem que saber onde ela instalou, é chato. É melhor do que Python -m, nome do pacote que ela vai executar. Primeiro, porque ela só vai executar o main lá dentro. Ela não pode escolher qualquer um arbitrário. Segundo, que ela ainda tem que escrever Python -m, nome do pacote. Se eu usar isso aqui, que chama entry points, o termo genérico para isso, se eu usar os entry points para fazer um script, eu vou poder dizer exatamente qual função que eu quero executar, com qual nome. E a pessoa que for usar só precisa escrever esse nome. Então, quando eu fizer os meus programas para alguém usar, alguém que não é uma pessoa desenvolvedora, tudo que ela vai precisar fazer é dar pip install. Ela vai ter que enfrentar a linha de comando por um segundo. Pip install o nome do meu pacote. Ou se ela baixar, né, o meu will, o meu pacotinho lá que eu fiz com build, né, com esses aqui. Eu der pip install em um deles, que ela baixou, ou sei lá, que eu mandei para ela por e-mail. Ela vai baixar, instalar, e ela vai poder, a partir de então, uma vez que ela deu pip install nisso aqui, de preferência pip install --user, né, que ela fica disponível para todo o terminal, ela vai poder só escrever desse jeito, credits, e vai rodar o programa. Ou se tivesse dado um outro programa que faz uma outra coisa, ela ia poder executar desse jeito. E, bom, acho que esse é o fim da minha carta de amor para o Poetry. Poetry mudou a minha forma de desenvolver. Eu me sinto mais seguro podendo usar o Poetry. Eu só precisava entender melhor esse lance dos executáveis para eu conseguir programar sem medo de importar coisa errada, né? Entender quais são as consequências sobre o path da importação de acordo com o jeito que eu executo. Se eu der Python o nome do script, o path vai mudar de um jeito, né? Vai incluir o diretório onde o script está. Se eu der Python -m, ele inclui o diretório onde eu estou no terminal. E se eu der direto o nome do executável, ele não faz nenhuma coisa nem outra e usa o path normal do Python. Ele não mexe no syspath, que é o jeito mais seguro de importar as coisas certas. Então o Poetry faz o trabalho por mim, me deixa instalar o meu próprio pacote quando eu rodo aquele Poetry install. E a partir do momento que eu instalei o meu pacote, eu posso executar a partir dos scripts, né, dos entry points, que eu defini lá. E isso melhorou minha vida. Agora eu consigo desenvolver tranquilo, compartilhar com colegas que querem colaborar, mas também querem usar as ferramentas que a gente está construindo para o nosso dia a dia. E, no geral, acaba sendo mais produtivo e mais gostosa a experiência de programar em Python. Slide obrigatório aqui, para dizer que tem vaga para trabalhar lá na Tribe, inclusive ensinando programação. Então, se você gosta de fazer isso, pode vir. E eu queria dar uma olhada nas dúvidas, que eu vi que tem uma atividade rolando no Discord ali, mas não consegui prestar atenção nele. Rafa, você me ajuda aqui a ler? Ajudo. Muito obrigada pela sua palestra, Capi. Achei muito interessante, bem útil para mim, acho que para todo mundo que está assistindo. A gente teve algumas perguntas, deixa eu ler aqui. O Poetry também serve como um pai. Boa. Não sei se eu estou travado ou você, Rafa. Mas eu entendi a pergunta, porque eu olhei aqui também no Discord. Acho que sou eu. Não, o Poetry não serve como um PyPy server, mas ele integra com outras soluções. O que é um PyPy server? Lembra que eu falei que a gente instala, indo lá no índice dos pacotes Python? Então, quando você dá pip install requests, ele vai procurar num índice específico. Esse índice é um site, vamos dizer assim, oficial do Python, que lista todos os pacotes, você pode baixar de lá. É o PyPy, a cheese shop, como a gente fala, a lojinha de queijo. Às vezes, você quer ter a sua própria lojinha de queijo, onde você sobe os seus pacotes e instalar direto dela. Quando você quer fazer isso, você precisa de um PyPy server. O Poetry não faz isso, mas o comando de publicar pacotes dele, o Poetry Publish, pode publicar para PyPy, né, para cheese shop oficial, para nossa lojinha oficial de pacotes do Python,
ou para a sua. É só você dizer, ó, quero publicar nesse outro lugar, ou quero instalar a partir desse outro lugar. Ele consegue fazer isso. Então ele integra bem, mas ele não oferece a parte do servidor. Tem uma pergunta Certo. do Nossauro, Rafa, que eu queria responder aqui, que... Você está acompanhando a PEP para a remoção do Virtual Env? Sim. O que acha disso? O que é isso, gente? Lembra que eu falei que tem um tal de Virtual Env? Quando você executa o comando, ele cria um espaço separado para você instalar os pacotes? Esse passo ainda é manual. Você tem que criar o Virtual Env você mesmo. O Poetry, ele esconde esse problema. Ele cria o Virtual Env lá longe e você não sabe, na verdade, onde ele criou, porque não importa. Quando você for executar usando o Poetry Run ou o Poetry Shell, ele mesmo sabe onde é o Virtual Env, carrega o Virtual Env e roda as coisas para você. É lindo, é uma preocupação a menos na cabeça da pessoa desenvolvedora. Para quem está iniciando, é um passo chato. Projetos que nem o NPM do JavaScript, né, do Node, o que ele faz? Ele cria um diretório, em cada um dos projetos vai ter um diretório de pacotes que fica ali dentro. A gente poderia fazer igual no Python? Sim, tem uma discussão para isso, é uma PEP. Em Python, tudo que você vai mudar acontece via uma discussão, que alguém propõe uma mudança e todo mundo vai lá e comenta e tal. Então tem uma PEP, que é o nome que a gente dá para essas discussões, que é uma proposta para melhorar o Python, para ele também usar um diretório local onde ficam os pacotes. Então, no lugar de eu procurar em algum daqueles paths, vai ter um path, quer dizer, ainda vai ter os outros, mas vai ter um especial, que é onde eu posso jogar pacotes. Isso simplifica a ideia de que cada projeto tem seus próprios cantos para guardar os pacotes. Estou acompanhando, tem um projeto que eu não deixei aqui aberto na outra aba, mas tem um projeto que chama PDM, que já faz isso. Ele é uma alternativa ao Poetry, eu ainda não brinquei o suficiente com ele, mas ele tem esse conceito. Vai ter uma pasta que chama Python Packages e dentro vai estar os pacotes. E aí você não precisa ficar pensando, onde será que ele instalou e tal. Tá tudo ali. Isso é legal. Não sei quanto tempo vai levar para essa PEP ficar boa, porque você tem que considerar todos os cenários que isso pode dar errado. Mas é uma boa ideia. Então tá rolando. Rafa, Acho que dá por questão de tempo para tempo, uma dá mais uma? dar uma última pergunta. Para pessoas que estão começando no Python, você recomenda já começar com o Poetry ou apanhar com o pip antes? O pip, ele é a parte de instalar. O problema do pip é que ele não assume todas as outras coisas por você. Eu prefiro que uma pessoa que esteja aprendendo se sinta produtiva. Então, às vezes, vai ter vamos dizer assim, uma camada de mágica. Eu não sei onde o Poetry instalou esse pacote, mas funciona. Mágica é legal para você sentir que você é capaz de fazer coisas. Nesse sentido, vai mágica. Quando as coisas não funcionam, a mágica é um problema, porque até então funcionava e você não sabe por quê. Foi o que eu senti, por exemplo, quando eu tentei dar um import lá, sem usar o Poetry, e eu não sabia de onde eu estava importando. Então eu precisei entender a mágica. Então, respondendo essa pergunta sem ser um depende. Sou a favor da mágica, use Poetry para começar. Você que é uma pessoa iniciante, passe pela parte de instalar o Poetry e seja feliz com seus pacotes. E com o tempo, descubra como o Poetry funciona. Né? Então, recomendo sim que comece. Eu acho que vai ser legal, vai ser super mais gostoso para quem está fazendo isso. Então, se você hoje pensa, putz, por onde eu começo o meu pacote? Geralmente você não pensa em pacote, você pensa em um script. Um script pode ser de qualquer jeito. Se você vai precisar de ter mais de um arquivo, mais de um módulo Python, Poetry é um bom começo. Poetry é um bom jeito de organizar suas dependências, de organizar o seu código e deixar ele bonitinho para ser usado por terceiros, para receber contribuição. Recomendo, 100%. Certinho, muito obrigada. Então, galera, se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser falar com o Capi, é só mandar lá no Discord, que ele vai dar uma lida e responder tudo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Muito obrigada, Capi. Muito obrigada a todos que acompanharam e continuem acompanhando a nossa programação. Ela volta depois aqui do nosso intervalo, é só 5 minutinhos, beleza? E muito obrigada e até mais, galera. Até a próxima. Rafa, até a próxima palestra.